Estamos de volta com o seu balanço geral na tela da TV Atalaia, TV dos Sergipanos, nessa manhã de sexta-feira. E nós voltamos a falar sobre os transtornos provocados pela chuva em Sergipe. Aqui na capital foram aproximadamente 13 ocorrências. Nos municípios de Tobias Barreto e Itabaianinha foi decretada situação aí de emergência. Tragédias foram registradas e a nossa repórter Aline Aragão tem mais informações sobre as ações de infraestrutura do estado e principalmente nos municípios atingidos, onde várias famílias foram desalojadas, onde tragédias deixaram pessoas feridas. Aline, é com você. Isso mesmo, Tamires. Choveu forte em todo o estado, né? Bom a gente relembrar aqui, choveu forte em todo o estado desde a segunda-feira. Muitos municípios registraram alagamentos e estragos, mas de pequenas proporções. Nada comparado ao que aconteceu no município de Tobias Barreto. A gente viu que 2 rios, né? Teve o nível aí aumentado e aquela população que mora perto do rio ficou com a residência invadida, muita gente teve residência invadida e teve aquele deslizamento, aquele desmoronamento de parte da via na rodovia SE 290. 3 carros, a informação que a gente recebeu do Corpo de Bombeiros é que 3 carros, segundo a população, 3 carros teriam sido engolidos. Até o momento o Corpo de Bombeiros encontrou apenas 2 veículos, mas 2 pessoas infelizmente morreram ali naquela situação. O município de Tobias Barreto e Itabaianinha estão com o decreto de calamidade para falar sobre o assunto e sobre as ações do governo do estado nesses municípios. Eu vou conversar agora com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, o Birajara Barreto, da Sedurbes, né? O nome grande a gente estava conversando aqui, secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade. Quais as ações a Sedurbe tem feito desde o começo ali, desde o primeiro chamado lá no município de Tobias Barreto, principalmente na SE 290. Bom dia. Bom dia, minha cara repórter, bom dia a todos os ouvintes da TV Atalaia. Na realidade, desde o primeiro momento, o BPRV, que é um órgão da Polícia Militar hoje, subordinado ao DR, trabalha em parceria, através de um acordo de cooperação técnica, esteve lá presente desde as 2 horas da manhã. Foi quando se resgatou as 4 pessoas que estavam em árvores. Feito isso, tomou as devidas providências encaminhando para o hospital mais próximo. Em seguida, lá por volta das 5 horas, recebi o telefonema do prefeito de Tobias Barreto, Gilson de Agripino, relatando o fato. De imediato nós mandamos Defesa Civil, engenheiro da Sedubs, engenheiro do DR. E bem como já estava lá o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de Sergipe. Então, no primeiro momento a ação foi o quê? Única e exclusivamente de fechamento e averiguação do que tinha ocorrido. Então, a Defesa Civil, juntamente com a Prefeitura de Tobias Barreto, formaram um gabinete de crise. Esse gabinete de crise viu as ações que deveriam ser feitas. Após isso, e o fechamento da rodovia, nós fomos constatar de perto o que tinha ocorrido. O que tinha ocorrido foi que tem um bueiro metálico ali, chamado ármico, existente há mais de 40 anos, e ele foi levado em função de quê? De que nem você falou anteriormente, da elevação do nível de água dos rios Real e Jabiberi, bem como a alta intensidade pluviométrica. Para que você tenha ideia, na tarde, noite e madrugada do incidente e do acidente, choveu ali naquela região cerca de 145 milímetros, isso registrado aqui pela nossa sala de meteorologia da Superintendência Especial de Recursos Hídricos, através do coordenador Avelar Amaral. Para que você tenha uma outra ideia bastante surpreendente, no mês de novembro, na cidade de Tobias Barreto e região, tivemos um índice pluviométrico de 600 milímetros. Isso significa 10 vezes mais do que a média para o mês de novembro ali. Então é um fato que vai entrar para a história da meteorologia do estado de Sergipe. Quais são as outras ações que estamos fazendo? Hoje, por exemplo, nós estamos lá com a equipe de topografia, fazendo o que nós chamamos de levantamento planialtimétrico e batimétrico. O planialtimétrico é da rodovia, o batimétrico é do riacho que está ali, para um novo dimensionamento, quer seja de ármico, quer seja de ponte, quer seja de bueiro celular. Então quem vai dizer isso é o projetista, que já estamos entrando em contrato para fazermos um contrato emergencial com esse projetista em função do decreto de situação de emergência publicado no dia 30 de novembro. Tão logo a gente tenha o projeto
que iríamos definir se será ponte, como disse anteriormente, será em bueiro ármico ou bueiro celular, aí sim a gente passa para a contratação efetivamente da obra. Secretário, para a gente entender, a gente observou as imagens do dia, né, do desastre, do que aconteceu lá na SE 290, principalmente no município de Tobias Barreto, aquela imensidão de água. Passa o rio ou é apenas um riacho? E por isso tinha esse bueiro, né, por baixo da via para dar passagem a essa água, mas não, acredito que não tem aquela imensidão de água ali sempre. Positivo. Essa imensidão de água foi em função da elevação dos rios, que, claro e evidente, contribuiu, Rio Real e Jabiberi, bem como o alto índice pluviométrico. Na sua normalidade, não tem aquele nível d'água, é um nível d'água bem baixinho. Conversando com o prefeito Dilson de Agripino, ele disse que fato igual a esse ocorreu há 51 anos atrás. Aquela macrodrenagem, que assim a gente chama tecnicamente, ela foi projetada para durabilidade de 100 anos. Então, aos 42 anos, ela rompeu-se. Em função de quê? Do acúmulo de água em função da elevação do nível de água dos rios, bem como do alto índice pluviométrico. Agora eu queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo a importância desse decreto de situação de emergência, né? Tanto Tobias Barreto como Itabaianinha estão com esse decreto. Qual a importância dessa ferramenta? Essa ferramenta faz com que as ações sejam mais agilizadas. Por exemplo, se eu for contratar um projeto básico e executivo, que nesse caso a gente precisa, pelas vias normais eu teria que fazer ou uma carta convite ou uma tomada de preço. Isso me demandaria aí o quê? Cerca de 30 a 60 dias. Neste processo, a gente pede o orçamento de 3 empresas, claro e evidente que tem que estar dentro do preço de mercado, mas é de imediato a contratação. Então, essas fases burocráticas são antecipadas com esse decreto de situação de emergência. Bem como eu posso disponibilizar equipamento de empresas para que seja feita a recuperação de estradas vicinais, para que a gente tenha desvios, e várias outras ações, a exemplo de até de propriedades particulares serem também, digamos assim, chamadas para atender emergencialmente a esse problema. O reparo ali na rodovia deve levar um certo tempo, enquanto isso, quem passa pelo local deve pegar um desvio que já foi feito pela secretaria. Nesse primeiro momento, quem está aqui na região norte, centro e que quer se dirigir até o município de Tobias Barreto, não há problema. Porque para se dirigir ao município de Tobias Barreto, você teria o quê? Por exemplo, você saindo de Aracaju, quem está no norte, centro e região metropolitana, você pega o quê? Pega Nossa Senhora do Socorro, Areia Branca, Itabaiana, Campo do Brito, São Domingos, Lagarto, Riachão, Tobias Barreto. Se você quiser, você tem uma outra rota, que seria o quê? Aracaju, São Cristóvão, Itapuranga. Logo após Itapuranga, você tem aquele elevado, entra em Salgado, sai em Lagarto, Riachão, Tobias Barreto. Isso não é problema. O problema está onde? Onde você quer se dirigir de Tobias Barreto para Itabaianinha. Esse é o grande problema. Neste momento, a gente só tem o quê? Tobias Barreto, Arauá, Pedrinhas, Riachão, Tobias Barreto e o sentido inverso. Nós estamos agora fazendo recuperação de uma estrada vicinal, que tão logo será avisado, através do DR, colocando brita graduada, que já solicitamos de uma empresa. Por isso, a importância desse decreto. E tão logo esteja concluído, a gente falará, mas somente para tráfego leve. Para tráfego pesado, caminhões e veículos pesados, não. Veículos leves e motos. Então, logo esteja, a gente vai comunicar à população. Muito obrigada pelas informações e pela participação com a gente aqui no Balanço Geral. A gente segue acompanhando aí. Deve levar um certo tempo para a recuperação dessa rodovia, mas tem as rotas alternativas, como o secretário informou aqui. Tamires. Obrigada, Aline, pelas informações. Continuamos acompanhando, então, toda essa situação.